Eu sou o pão da vida. Amados e queridos irmãos, que a paz que excede todo entendimento possa se fazer notória sobre a sua vida. Quero deixar uma palavra para meditação e para edificação da vida e da alma dos meus queridos e amados irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 17. Vamos ver o prefixo que ele diz e vamos continuar destrinchando assim a palavra de Deus para que possamos ter um melhor entendimento do que o texto realmente está querendo dizer. Porque isso que é importante, né? Não a minha interpretação, porque esse papo de dizer que cada um tem uma interpretação, isso já é outra heresia. O texto ele interpreta a si mesmo, a hermenêutica ela tem que ter base, né? O texto ele tem um contexto, eu não posso pegar um texto falando da Chapeuzinho Vermelho e querer contar 3 porquinhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu aprendi isso ainda na escola, né? No curso primário, que muitos sabiam até ler, mas não conseguiam interpretar, não entendiam aquilo que estava sendo lido, né? E quando se trata da palavra de Deus, é preciso ter uma grande responsabilidade. Porque lá em Apocalipse 22, 18 diz: ai daquele que acrescenta na minha palavra, vou eu lhe acrescentar as pragas deste livro. E no 19 ainda é um pouco pior, ele diz assim: ai daquele que tirar da minha palavra, vou eu tirar o seu nome do livro da vida e da cidade santa. Então veja você a responsabilidade de estar falando da palavra de Deus. Então é por isso que você tem que ter respeito, você tem que ter reverência. Se você ainda não estudou, se você não entende, então não queira ensinar aquilo que você não aprendeu. E assim está escrito no prefixo: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e aperto e creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Louvar-vos-ei, nisto não nos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebestes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo,
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. As pessoas pegam esse texto e colocam aquela opressão na igreja por falta de interpretação e entendimento. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o justo ele cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Não acho que um servo de Deus, uma serva de Deus, peca todos os dias e está vivendo no pecado. Não. Paulo lá em Romanos 6, ele diz, agora porque estamos na graça, vamos permanecer no pecado para que a graça superabunde em nós? De maneira nenhuma. Porque se o Espírito de Deus está sobre nós, então agora o pecado não tem mais o poder que outrora tinha sobre nós. Então é bem verdade que agora a presença de Deus ela já nos deu força para sobressair, para vencer o pecado em Cristo Jesus. É por isso que a palavra vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então não há desculpa para permanecer e continuar vivendo no pecado. Desculpa para permanecer no pecado. Já que agora então a presença de Deus, ela vem e te batiza. Quando você levanta a mão para Cristo Jesus e o aceita, o confessa como único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia vai dizer que a presença do Espírito Santo de Deus, ela entra dentro de você e começa a te limpar de dentro para fora. Todos os demônios, principados, potestades, hostes espirituais da maldade que têm trabalhado contra a sua vida, que têm habitado na sua vida, te feito de escravo dos vícios, do pecado, eles agora são obrigados a bater em retirada, sair da sua vida, te abandonar. E agora essa presença pura, santa, sacra, ela habita dentro de você e te transforma de dentro para fora. A Bíblia vai dizer que Pedro ministrava, Pedro apregoava a palavra, e 3.000 dos milhares que ali estavam, 3.000 creram. E quando creram foram batizados. Então o batismo é quando você crê no Senhor. Quando você o confessa, o aceita, Jesus Cristo como seu Salvador. Aí ele entra dentro de você e começa a te limpar de dentro para fora. É por isso que quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem usava algum tipo de droga não usa mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Né? Tem renovação, transformação de vida. Então somente, primeiramente, na sua mente, que essa é a renovação de vida. Tá? Mas o que vamos falar não é isso. O texto base que vamos nos embasar é esse texto falando sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor. Porque precisamos ceiar ao Senhor. Jesus Cristo ele foi batizado e após o batismo ele, os apóstolos, quase ali já no final da sua caminhada, na sua jornada, ele faz isso. Mas ele já havia falado ainda ali para os fariseus, os saduceus, que foram os primeiros ali a serem evangelizados por Cristo Jesus. Eles tais que não quiseram ouvir a palavra da verdade. Você pode ver isso no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 52 em diante. Vamos dar uma lida? Me acompanha comigo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode nos dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Talvez hoje a sua vida ela anda em depressão, uma tristeza, um vazio que você não consegue preencher com nada. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, se você não vir para a presença de Deus, se você não ceiar e não participar do corpo e do sangue do Senhor, Ele mesmo diz que você não vai ter vida em você mesmo. Quantos agora já não tiraram a sua vida e tem essa intenção? Não faça isso. Deus tem um plano na sua vida. Deus ele te ama, Ele tem um plano de salvação. Se você fazer isso, o seu problema ele não vai acabar, ele vai ser infinito.
você vai ser lançado no inferno, vai ser lançado no inferno, e o seu sofrimento de verdade, aí ele vai começar, e ele não vai ter fim, ele não vai terminar. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e você vai ver que a sua vida vai mudar. E no 54 ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Olha aí. Aquele que não toma a santa ceia do Senhor, que não participa do corpo e do sangue do Senhor, não vai morar na glória, não tem a vida eterna. Olha aí. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso que vossos pais que comeram maná no deserto morreram? Este pão aqui viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, na sinagoga, onde habitava centenas de pessoas. Os desigrejados dizem por aí que não precisa ir para a igreja, que não tem necessidade nenhuma, que Jesus não pregou na igreja. Acabei de ler um texto que Jesus pregou na sinagoga. É onde pessoas, era um templo feito por mãos humanas, onde centenas de pessoas se reuniam. Jesus pregou lá. Paulo, Pedro, os irmãos levantaram várias igrejas para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Não acreditem nessa heresia, nessa distorção da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveriam doutrinas de demônios. E as pessoas com comichão no ouvido não queriam ouvir a verdade. Então entenda, se você não come o corpo, não participa do corpo e do sangue de Cristo Jesus, você não permanece em Cristo. Primeiro, você não tem vida. Segundo, você não vai ter a vida eterna. E terceiro, você não vai estar em Cristo e Cristo não vai estar em você. Então é todo um complemento. Então o texto, fora do contexto, ele traz problemas. As pessoas falam: examine o homem a si mesmo, não sei o que, Bibi, como se a pessoa tivesse um erro e um pecado. Aí a pessoa começa a analisar. Claro que temos que analisar a nossa vida, claro que temos que nos santificar, buscar a santificação em Cristo Jesus. Mas o Paulo está dizendo para as pessoas esperar uns pelos outros ali na ceia, porque a ceia não era igual hoje, que era só um pão e o vinho cortado, consagrado a Deus, para a gente fazer isso em memória de Cristo. Havia um banquete, havia assados, havia pães, havia frutas, havia vinho, era uma festa. E ali naquela festa tinha as pessoas, principalmente os mais ricos, eles vinham e não tinham educação, eles não esperavam uns pelos outros. Já participei de algumas festas evangélicas, festa do povo de Deus, um povo que come mesmo, mas não é porque come, mas não tem educação muitas vezes. O povo está passando com a bandeja de salgado, alguma coisa, eu já vi a gente enfiando a mão ali, uma coisa ridícula e feia, e pegando, sabe? Não esperava ali ser servido, uma falta de educação, uma falta de respeito, sabe? Então lá era a mesma coisa, Paulo ele está vendo isso. O povo chega na frente, já vem fazendo prato, já vem comendo, já vem devorando tudo, e os outros não tinham para comer, era uma festa. E ali eles consagravam sim o pão, apresentavam sim o pão e o vinho, mas era uma festa. E ele diz aqui: vocês não têm casa para vocês comer? Se você tem fome, então você come na sua casa, porque isso aqui não é comida, isso aqui é a ceia do Senhor, é o corpo de Cristo, é o sangue dele. Porque aquele que come isso aqui indignamente, como se não fosse o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, esse come para a sua própria condenação. E vai ser julgado pelo corpo e do sangue de Cristo naquele dia. Olha aí. Então o pecado ali, se houve um pecado, que houve, era o pecado da gula. É o pecado da irreverência. E não havia outro tipo de pecado ali. Era esse erro de não esperar pelos irmãos, não amar o próximo como a si mesmo. Ele falou: você faz isso aqui para quê? Para envergonhar os pobres, aquele que não tem nada para comer, e vai chegar aqui e vai comer o resto, vai comer os ossos, vai comer o que sobrou, porque você não tem educação, você não tem respeito. Então é isso que o texto está dizendo. Então se você já foi batizado, se você já desceu as águas, já aceitou a Cristo como seu Salvador, você participe sim. Se você cometeu um erro, um pecado, Deus é fiel para te perdoar. Ore de todo o seu coração arrependido, e fala: Senhor, me perdoa pelo meu erro e meu pecado, em nome de Jesus. E come do corpo do Senhor, e toma o sangue do Senhor, e você vai ter vida nele, vai ter a vida eterna. Aleluia, e vai ser canal de bênção e canal de vitória, em nome de Jesus. Já deixa o seu like,
compartilhe esse vídeo, ative o sininho, amém? Deixa Deus te usar, porque a intenção desse canal é propagar a verdade da palavra de Deus. Compartilhe, deixe Deus te usar para alcançar outras vidas, em nome de Jesus.